Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho, uma coisa que talvez talvez ninguém nunca tenha mostrado isso ainda para vocês. Esta aqui era a Bíblia, que era antigamente, antes de ser encadernada. Ela funcionava aqui desta maneira. Então ia desenrolando de um lado e desenrolando de um lado e enrolando do outro. Funcionava desta maneira. E aqui está o lugar do tabernáculo. E aqui eu oferecia o sacrifício nesse local, desta fumaça. O sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Porém, aqui, todo dia, cedo e à tarde, oferecia sacrifícios aqui também, cedo e à tarde. Aqui está a pia de bronze e aqui está o acortinado. Aqui tinha uma porta que entrava para o lugar santo. E depois do lugar santo, tinha o lugar santo dos santos, que era onde ficava as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança, que eu vou mostrar a Arca da Aliança daqui mais a pouco. Então, a Arca da Aliança ficava aqui. Aqui o sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano para oferecer sacrifício em favor do povo. E aqui oferecia todo dia, cedo e à tarde. Então, isto era como funcionava antigamente. Aqui nós temos antecedentes, o tabernáculo, está escrito no Êxodo 35 e o verso 40. Aqui, da mesma forma, mostramos lá de uma maneira diferente. Aqui é onde oferecia o sacrifício, cedo e à tarde, e lá dentro ficava o Santo do Santo. Aqui tinha uma cortina aqui, onde entrava para o lugar santo. Depois do santo, tinha o lugar santo do santo, onde simbolizava a presença de Deus. E aqui, nós vemos aqui a montanha do Sinai, nós vemos aqui o tabernáculo, vemos aqui tudo mais especificado. Aqui a pia de bronze, aqui o lugar do sacrifício, que é onde sacrificava todos os dias. Aqui oferecendo o sacrifício. Nós vemos aqui o fogo, onde eles sacrificavam o animal e separava as bandas do animal, porém o enchimento do animal, o intestino do animal não era queimado. Então queimava aqui o animal já as bandas, aqui, colocava aqui está o fogo, e aqui subia uma fumaça, um aroma, que era um aroma agradável a Deus. Aqui é o altar do incenso. Vamos aí a explicação. O incenso era algo que soltava um aroma agradável a Deus. Êxodo 30 e o verso 1 a 10. O incenso também simbolizava a oração diretamente do altar, do sacrifício. No átrio, esse altar era feito de madeira, de acácia, coberta de ouro, não de bronze, e não era usada para sacrifícios no entanto, como no altar de bronze havia chifres em cada canto e argolas, as varas para carregá-lo, e neste altar o sacerdote queimava o incenso toda manhã e toda noite, conforme nós já explicamos. E todo ano, no dia da expiação, o altar era sacrificado, pondo-se o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo, nos 4 pontos ou nos chifres. Aqui simbolizava que a presença do Pai, que essa aqui é a Arca da Aliança, onde ficava aqui as tábuas da lei. E aqui tinha 2 querubins, um de um lado e outro do outro, e aqui tinha o lugar de carregar, que eram as varas de carregar, coberta de ouro puro, e as tábuas da lei ficavam aí dentro. Quem tocasse aí, se não fosse o sumo sacerdote, morria.
porque Deus não aceitava. Então, simbolizava, aqui estava a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Essa candelabro aqui simboliza os 7 Espíritos de Deus. Cada uma haste dessa era acesa uma lâmpada que simbolizava os 7 Espíritos de Deus. O véu do templo simbolizava a separação entre o homem e Deus, que ocorreu com a queda do homem. Depois nós vamos ver o que é mais essa separação. Aí está o mais aqui. Aqui está queimando o sacrifício no lugar santo dos santos, subindo o aroma agradável a Deus, que era a fumaça, lá no santo dos santos. Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E aqui está o lugar que o sacrifício sacrificava cedo e à tarde. Aqui a pia de bronze para lavar as mãos antes de entrar e se purificar. E aqui entrava para o santo, e aqui depois do santo tinha outra cortina que entrava para o santo dos santos. A Arca da Aliança simbolizava o objeto mais sagrado que os israelitas já conheciam. Ela não continha somente as leis de Deus, mas ela era considerada trono de Deus. Quem a tocasse morreria. E nós já falamos sobre isso. Está escrito em Samuel 6, versos 6 e 7. A Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança era adornada com figura de 2 anjos, com suas asas cobertas, se encontrando no centro. Este era o lugar onde uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote oferecia o sangue do sacrifício pelos pecados da nação, como nós já explicamos isso agora há pouco. Aí está onde o altar do sacrifício, onde ele subia aqui, era a rampa onde os animais subiam e ofereciam, era oferecido um sacrifício lá em cima. Subia para chegar até o altar do sacrifício. A Arca da Aliança, aqui as tábuas de pedra, simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Simbolizava a presença de Deus. Aí está, mais uma vez, o altar do sacrifício, aqui como nós já mostramos, aqui as cortinas onde entrava para o lugar santo. A Arca da Aliança havia 2 querubins que ficavam de cada lado do bloco, olhando para o lado de dentro. Todo ano, no dia da expiação, Levítico 23, 26 e 31, o sangue era espirrado no lugar da expiação, no tampo da arca, mostrando assim como o sangue do sacrifício se relacionava com a misericórdia de Deus. Veja como era isto. Aí está, essa aqui é onde ficava a presença de Deus. As tábuas da lei ficavam aí dentro. Lá dentro. Está aí os 2 animais, um do lado e outro do outro. E aqui a presença de Deus. O véu do templo, o lugar santo, era separado do santo dos santos. Nós já explicamos isso. Por uma cortina grossa, com a espessura da palma da mão. Tinha 18,28 centímetros de altura e 9 metros e 14 centímetros de largura, carregando imagens de querubins, criaturas celestiais com asas. Era 18 metros e 28 centímetros de altura.
Aí está a Arca da Aliança. Aí a presença do Deus Todo-Poderoso ficava aí dentro, aqui. Então, mobília do tabernáculo e seu significado. O mobiliário composto pelos seguintes itens da Arca da Aliança. Aí está os querubins, um de um lado e outro do outro, e a presença do Deus lá em cima. Ninguém podia tocar aí, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. O Santo dos Santos era o lugar especial onde a Arca da Aliança residia. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar e somente no dia anual do perdão. Este era o lugar onde Deus vivia. Nós já explicamos isso anterior, no começo. Aí está, mais uma vez, o altar do sacrifício, era aí que oferecia o sacrifício, punha um animal, aí incendia o fogo, aquela fogueira, e subia aquele aroma agradável a Deus. Aí era queimado nesse local. Aí está, mais uma vez, ele mais especificado, e está o candelabro. O candelabro, com 7 ramificações, iluminava o santo, lugar do tabernáculo, aceso de noite e de dia. Êxodo 27, verso 20. Isto era tudo ordem de Deus, que Deus ordenava a Moisés que fizesse dessa maneira. O pátio do lugar santo. Aí a entrada do lugar santo e depois do lugar santo tinha o santo do santo, que separava, que ficava lá a Arca da Aliança, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Vamos ver ainda o lugar santo do santo. A pia de bronze. Mais uma vez, a pia de bronze, diferente. Aí está a pia de bronze, mais uma vez, onde ia o lugar onde subia para oferecer o sacrifício. A pia de bronze está aqui embaixo, aqui, e lá em cima subindo já para oferecer o sacrifício. Não podia, tinha que lavar as mãos, purificar primeiro, para depois fazer o sacrifício. Aí está a presença do Deus Altíssimo, ficava dentro desta arca. Está aí os querubins, de um lado e outro, conforme já explicamos. Era a arca do pacto, da aliança de Deus. Aqui está mais uma vez o altar do incenso. Essa aqui era onde oferecia só uma vez por ano. Esse aqui não era aquele anterior, não. Esse aqui era onde era oferecido só uma vez por ano. Eu peço perdão porque essa rua faz muito barulho e eu não tenho outro local para fazer esse vídeo. Então tem que tolerar esses barulhos de carro na rua, talvez gente na rua e tudo. Aqui é a entrada do Santíssimo. Agora eu quero explicar direitinho isso aqui. Quando Cristo morreu, esse véu rasgou a entrada do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para oferecer sacrifício ao povo. Porém, ninguém tocava em nada, nem ele podia tocar. Ele oferecia o sacrifício sem tocar em nada, porque se tocasse, morreria. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, esse véu rasgou de cima embaixo, sem auxílio de voz humana. Na morte dele, que ele expirou, esse véu abriu para lá e para cá, rasgou e abriu. Isto simboliza o quê? Simboliza que abriu o caminho para o homem falar direto com Deus. Nós não precisamos mais implorar imagem, nem implorar sacerdote, e nem sumo sacerdote para falar conosco. Porque o véu abriu o caminho para que nós falássemos com Deus. Eu vou parar o vídeo um pouquinho, para nós ter um pouquinho... Não, mas vamos continuar mais um pouquinho. No final eu explico melhor. O altar do sacrifício está aí lá em cima, já passou uma vez. Está aí o lugar santo, que era o primeiro, o lugar santo era aqui. Depois desse aí tinha outro, que era o Santíssimo.
A tampa que encobria a arca se chamava propiciatório. Era a tampa que cobria lá as tábuas da lei, que estava lá os querubins e a tábua da lei que ninguém podia tocar, como já falamos. Ali era derramado o sangue do cordeiro para que os pecados fossem encobertos e Deus fosse favorável ao homem. Romanos 3, verso. Introdução. Qual a diferença entre o lugar santo e o lugar santíssimo? Está aí. Agora, aqui, mais uma vez, a explicação. Aqui o lugar santo, onde eles podiam penetrar aqui oferecia até sacrifício aqui. Então, no lugar santíssimo, que era a entrada para o santíssimo, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá e oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. Isso tinha o dia do perdão. Não podia entrar fora do dia do perdão. Está aí os princípios da cultura a Deus. Está aí onde oferecendo, aqui queimando animais aqui, está aqui como era antigamente. A Arca da Aliança havia 2 querubins, ficavam um do lado de dentro, eu acho que isso aqui nós já lemos aqui. Para refletir, como devemos nos portar como filhos de Deus? Agora uma pergunta. Como filhos de Deus, não podemos perder de vista a santidade e a glória de Deus. Aqui era a santidade, onde ficava a arca, 2 querubins olhando para dentro da arca, e aqui ficava a presença do Deus Altíssimo. Nem o sumo sacerdote não tocava, ele oferecia sacrifícios aqui dentro, no dia do perdão, uma vez por ano, mas não podia tocar. Aí, mais uma vez, o lugar do tabernáculo. A conclusão. Agora chegou aqui a vez da explicação. A cruz resolveu o problema do pecado e todos nós finalmente podemos desfrutar da paz com Deus. Isso que eu expliquei para vocês. As últimas advertências e recomendações. Então está aí no Monte das Oliveiras, Jesus orando os discípulos lá, que ele pediu orar, vigiai um pouco comigo, está aí os discípulos, e ele orando aqui, sozinho, né? E aí começou as agonias dele, que o suor dele se transformava em sangue. Está aí na pedra onde ele estava orando, os discípulos mais um pouco afastados, os momentos que antecederam a prisão e o julgamento de Jesus foram extremamente difíceis, penosos para ele e seus seguidores, seus discípulos, né? As últimas advertências, recomendações, está ele aí orando já, está ele sendo entregue já para os malfeitores, né? Está aí está ele já, o sumo sacerdote aí já pegando com ele, já aqui, e ele aqui já um pouco judiado, já estava algemando ele, que ele foi algemado. E está aí os pregos que foi cravado lá nas pernas, nos pés dele e nas mãos. Está aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, está ele carregando a cruz. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Isto aí foi a pergunta do governador, do Pôncio Pilatos. Ele perguntou, qual dos dois quereis que eu vos solte? Cristo ou Barrabás? Então está aí a introdução em 2 Bíblias, na Bíblia católica e na Bíblia evangélica, que é a Almeida corrigida, e então não faz diferença uma da outra.
Todas são iguais. Então que o povo gritou, solte Barrabás. Aí está o julgamento e a condenação. Desviar os judeus de sua fé não era crime para Roma, mas a sedição, a fazer o povo se levantar contra o império era. Então, portanto, estaria levando os seus discípulos a uma revolta política. Está ele aí ajoelhado, orando, lá já estava algemado, já estava apanhando, e estava todo ensanguentado já, passando por tudo aquilo, por toda a traição. Está ele aí na cruz já, próximo à morte, está ele na cruz também. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Está lá no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e no livro de Apocalipse. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Isto significa o seguinte: quando o véu abriu, nós podemos, já não tinha mais sacrifício, porque ele foi sacrificado. Já não precisava oferecer sacrifício de animais, porque ele foi o Cordeiro de Deus. Então, tudo estava consumado. Então, tudo consumado significa a obra estava realizada. Então, abriu-se o caminho para que nós pudéssemos falar com Deus. Aí, terminou aquela lei da... Então, aí continua. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Então, eu vou explicar no finalzinho, eu vou explicar um pouquinho. O véu do templo. O véu do templo simbolizava a separação entre o homem e Deus, que ocorreu com a queda do homem. Mas isso acabou com a morte de Cristo. Está aí o véu. Agora esse aqui é o lugar onde o véu rasgou em dois de alto a baixo. Lá estava a cruz, Cristo crucificado entre dois malfeitores. O véu, o lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Quer dizer, até aquele momento ninguém entrava lá. Então, Jesus ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue, no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Então, quando esse véu rasgou, nós já explicamos, abriu o caminho. Agora você não precisa invocar imagem, você não precisa pedir santa fulano, ou santo fulano, ou uma estátua de fulano, uma estátua de ciclano, porque ele não vai te atender. Somente Cristo vai te atender, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o problema. Somente Jesus intercede por nós. Não existe santo fulano e santo ciclano. Então vamos continuar um pouquinho. O véu do santo era a separação entre o lugar santo e o santo do santo. Somente o sumo sacerdote podia entrar além do véu, uma vez por ano, nós já explicamos. Quando o Senhor Jesus gritou na cruz do Calvário, e morreu, a cortina, o véu, era a cortina grossa da grossura da palma de uma mão, do templo se rasgou em dois pedaços, de cima para baixo. Isso significa que não foi um ser humano que rasgou a cortina. Por causa da morte de Jesus, temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo e ter comunhão com Deus, com o Pai.
Aí está a explicação melhor. Naquele momento abriu o caminho e você e eu pode interceder ao próprio Deus as nossas necessidades. Agora, todos nós temos acesso à presença de Deus, está aí. Agora, todos nós temos acesso à presença de Deus. Você entendeu? Você não precisa falar com imagem. Você não precisa falar com mais ninguém. É direto com Deus. Agora o problema é com Deus. O véu do templo rasgado está aí. Ele foi rasgado, não foi cortado, foi rasgado. E abriu o caminho para que nós pudéssemos falar com Deus. Está aí. Hoje todos podem ser sacerdotes de Deus. Para serdes sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 5, o apóstolo escreveu. Então aqui simboliza uma igreja onde está o povo reunido para ouvir a palavra de Deus e para praticar a palavra de Deus, oferecer louvores a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E aqui todos podem fazer a sua oração direta para Deus. Aí está, nós já o lugar santo. Você acha que chegar à presença de Deus é tão difícil quanto fazer essa travessia? Então, está aí uma travessia, marcando aí, um pouco, aqui não vou explicar, porque eu vou explicar mais na frente. Aí você acha que é um desafio grande? Está aí o sacrifício, para atravessar uma montanha, para atravessar uma travessia. Que esta semana seja, os dias de sua vida sejam abençoados e que você possa estar na presença de Deus, desfrutar do seu imenso amor por você. Agora terminou, agora eu quero... Queridos, naquele momento em que Cristo morreu, deu o último suspiro na cruz do Calvário, ali abriu o caminho. Até aquele dia, ninguém introduzia no lugar santo, que estava lá a presença de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou de cima para baixo, sozinho. Não precisou de mãos humanas. Abrindo o caminho para que você e eu falasse com Deus direto. Nós pode introduzir e falar com Deus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É muito importante. Você não precisa invocar imagem. Dizem aí que o Brasil tem uma padroeira, uma estátua de, sei lá se é de gesso ou se é de bronze. Gente, o país, a Bíblia diz assim, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Não tem isso não. A Bíblia é quem fala a verdade. O homem sempre varia. O homem sai dos caminhos do Senhor e inventam coisas que não é verdade. Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia escrita não pode mudar, e ela foi escrita por cerca de 40 homens, 40 profetas de Deus, entre os apóstolos, e foram inspirados por Deus para escrever em países diferentes, em idiomas diferentes, em épocas diferentes. E depois
juntaram tudo para juntar a Bíblia, para que nós pudéssemos estudar os caminhos de Deus, estudar a Bíblia Sagrada e aprender de Deus o caminho para a nossa salvação. Olha, a Bíblia diz assim, que o dinheiro do mundo inteiro não paga o valor de uma alma. E mais, Jesus disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Deus está falando conosco. Deus quer que nós aproximamos dele. Ele enviou essa pandemia, um alerta, porque a Bíblia faz uma promessa lá. Portanto, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro para castigar os moradores da terra. Gente, no mundo inteiro, lá no versículo, capítulo 3, o verso 10 de Apocalipse, está escrito esta passagem. Então, se você é fiel a Deus, Deus te guarda. Mas você tem que ser fiel a Deus, porque Ele não tem compromisso com quem não é fiel. Vamos confiar em Deus, no próprio Deus. Larga as imagens e busque a Deus, porque Ele é o autor da salvação. Ele é o dono do universo. Você contempla as estrelas, tenta contar elas. Quem é que faz aquilo? Olha para o sol ao meio-dia e contempla ele, vê quem pode fazer aquilo. É unicamente o próprio Deus. Que Deus te abençoe e que, se você gostou do vídeo, você clique em gostei e compartilha ele aonde você puder. Aonde você puder compartilhar ele. Em nome de Jesus eu te peço. Fica com Deus, que Deus te abençoe.